Fala você ligado aqui no canal, bora fazer um curta. E depois de um pouquinho de atraso, eu finalmente assisti a Sicário 2, O Dia do Soldado, continuação do excelente Sicário Terra de Ninguém, acho que é o nome, que o Denis Villeneuve dirigiu lá em 2015. Denis Villeneuve que, como vocês já conhecem, também dirigiu A Chegada, Prisoners, O Homem Duplicado, Blade Runner 2049 e é um dos melhores diretores em atividade atualmente. Dito isso, esse Sicário 2 ele já parte com uma desvantagem, que é o fato de que dessa vez nós não temos mais Denis Villeneuve na direção, nós não temos mais Emily Blunt no elenco principal, nós não temos mais Roger Deakins na fotografia e, por conta de uma fatalidade horrível, nós não temos mais o Jóhann Johansson na trilha sonora. Ele infelizmente morreu entre o primeiro filme e o segundo, ele era um cara muito novo e muito talentoso, é realmente uma pena. O filme é bonzinho, tá? Pra eu dizer, ir direto ao ponto. O filme ele começa muito bem. Ele começa estabelecendo que os terroristas estão invadindo os Estados Unidos através da fronteira com o México, e aí nós vemos algumas sequências muito tensas e algumas até bem difíceis de assistir, dos terroristas agindo e atacando e os inocentes se ferindo. São sequências bem pesadas que indicam que o filme tá indo pro caminho certo e que ele vai abordar novos temas. O problema é quando chega a hora do filme se assumir como uma continuação de Sicário, ou seja, ele começa a ter que voltar aos mesmos personagens do primeiro filme, a ter que girar em torno dos mesmos temas do primeiro filme, os cartéis, o potencial do filme acaba se diluindo. Por quê? Porque a gente descobre que toda aquela premissa envolvendo os terroristas no início do filme nada mais era do que um ponto de partida para o filme voltar a focar nos mesmos temas do primeiro filme. E eu confesso para vocês, embora o filme seja bastante explicadinho, os diálogos eles sejam bem claros, não existam muitas duplas interpretações no filme, tudo é bem mastigadinho, bem claro, pra você não ficar muito perdido, ainda assim, chegou um momento do filme onde eu comecei a me esquecer de algumas informações que eram bem cruciais pra trama. Não, peraí, eles estão sequestrando a filha de um dos chefes de cartéis, por quê? E pra chegar aonde? E tal coisa, e tal coisa. Ou seja, o filme, e por que isso acontece? Existe um motivo pra que isso aconteça, embora o filme seja bem explicadinho. Porque o filme, ele é complicado demais. A trama do filme é desnecessariamente complicada, cheia de detalhes, vão chegando novas situações e novas situações e novas situações, o filme vai se transformando num Frankenstein enorme. Toda aquela trama envolvendo os terroristas no início do filme, chega no final do filme, ela já se tornou inútil, e por causa disso, o roteiro do filme acaba soando bastante problemático, sim. O roteiro é, mais uma vez, do Taylor Sheridan, que escreveu não só o primeiro Sicário, mas também o A Qualquer Custo, o Terra Selvagem, e o Terra Selvagem ele também dirigiu. Então é um cara bastante competente, mas aqui ele acaba criando uma zona inacreditável. E pra piorar a situação, chega lá do meio pro fim do filme, o filme ele ainda coloca uma relação entre o personagem do Benício Del Toro e uma garotinha, que, meu Deus do céu, é uma tentativa muito pobre, muito porca, muito tola, de conferir sentimento ao personagem do Benício Del Toro, de tentar transformar ele numa figura humana. E esse é um personagem que funcionava melhor no primeiro filme como uma figura muito mais fria, muito mais calculista. Então você tentar conferir drama, um melodrama a esse personagem, pra mim fez o personagem naufragar. Embora a atuação do Benício Del Toro seja sensacional, ele consegue segurar o personagem, ele consegue conferir um tom intimidador e ameaçador pro personagem, que funciona muito bem, que impede o personagem dele, o Alejandro, de desabar completamente, de se transformar num desastre absoluto. Da mesma forma, o personagem do Josh Brolin, ele também faz um excelente trabalho. Ele consegue transformar o personagem dele, o agente norte-americano, numa figura igualmente fria e calculista e grosseira e cruel, como a gente tinha visto no primeiro filme, com um pouquinho de toque de humanidade, mas não a ponto de fazer o personagem ser descaracterizado que nem foi o personagem do Benício Del Toro. Da mesma maneira, a direção do italiano Stefano Sollima, que tinha uma carreira primordialmente televisiva, ele aqui nesse filme, ele se esforça para recriar o estilo do Denis Villeneuve no filme anterior. E ele cria algumas sequências que são bem interessantes, como por exemplo, a sequência da abertura do filme que é ambientada no supermercado, e aí lá no final do filme as sequências de ação são carregadas de tensão e de dinamismo e de energia,
É um filme bem tenso na maior parte do tempo, mas ainda assim eu fiquei com a sensação constante de que esse filme seria ainda mais tenso e ainda melhor se ele tivesse sido dirigido pelo Denis Villeneuve. E eu não vejo nada de autoral e nada de autêntico na direção do Stefano Sollima. Eu vejo apenas um cara tentando emular o estilo do Denis Villeneuve e fazendo um trabalho apenas razoável, mas sem conseguir chegar ao potencial almejado. E da mesma maneira, a fotografia do filme, ela faz um bom trabalho de imprimir secura e hostilidade às paisagens desérticas que ocupam a maior parte da narrativa. Claro que não chega ao trabalho do Roger Deakins no primeiro filme, mas ainda assim é um bom trabalho de fotografia. Eu não gostei muito da trilha sonora do filme, eu achei ela um pouquinho intrusiva demais. Embora ela siga a identidade sonora do primeiro filme, eu acho que existem momentos que desperdiçam a boa oportunidade de usar o silêncio para construir tensão. E a insistência do filme em usar aqueles wons o tempo todo leva o espectador a ter a impressão de que ele está assistindo a um filme com gases. Quem assistiu ao filme vai entender o que eu tô falando. Enfim, o filme como um todo, ele é isso. Ele é um filme competente, ele é um filme ok, mas que está sempre sob a sombra do primeiro filme, infelizmente. É uma pena, mas é um filme que vale a pena ser assistido. É um filme razoável, esse Sicário 2, O Dia do Soldado. Só não vai esperando um Sicário como foi o de 2015. É isso, diga aqui nos comentários o que você achou do filme, o que você achou do vídeo. Curta, compartilhe, inscreva-se no canal, veja as nossas redes sociais, estão todas aqui embaixo. Um forte abraço e até a próxima.